Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast acontecendo aqui no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. E hoje, com o maior prazer, vou conversar aqui com meu amigo Jader Melilo, CEO e fundador da Publish Content, uma empresa catarinense fundada em 1990 e desde seu início se voltou para a produção de conteúdo, mesmo quando todo mundo olhava o conteúdo como publicidade. Fez uma série de publicações, porque no início era mídia impressa, depois ele migrou, eu quase fiz uma revista com ele vai poder falar se ele quiser, e migrou depois para o digital e se especializou na produção de conteúdo digital. Tem cases espetaculares aqui, eu anotei alguns, na Avan, W. Kerish, Olsen, Topcar, BMW, Grupo SEB, Essentia Farm, Coque e muitos outros que ele vai poder falar mais adiante. A comunicação virou storytelling e o que manda hoje na cabeça dos CMOs chama-se branding. Nós vamos falar um pouco disso com esse camarada aqui. Bem-vindo, muito obrigado, Jada, por ter vindo até aqui. Obrigado, Jailson. É um prazer poder falar aqui contigo, bater um papo e dividir muito aí das ideias que rondam aí nosso universo da comunicação. Muito bom. Conteúdo qualquer um faz, né? Basta ter um celular, todo mundo é comunicador. Como é que você resumiria os teus 15 anos na Publish? Pode Uhum, falar, tem legal. 30 segundos. Tá bem, tá bem. Então, para contar um pouquinho da história de 15 anos, eu penso muito na reinvenção da própria propaganda, né? Eu sempre acreditei muito que uma comunicação mais inteligente entre marcas e consumidores era necessária, já nesse período lá atrás. E aí a Publish ela acabou sempre se reinventando e se adequando a essa forma que seria uma forma mais inteligente, a meu ver, de você estabelecer um diálogo, né, entre marcas e consumidores. Então, dentro de 15 anos, esse processo da comunicação mudou e, e eu fui moldando a empresa também para atender aquilo que eu acreditava e acredito, né, em termos de comunicação, de como uma marca deve se comunicar para conquistar esses consumidores, para fidelizar com eles. E aí a gente foi, de fato, fazendo transformações no modelo de negócios. Uh, de fato, a gente começou muito forte com revistas lá como objeto principal lá no início da nossa história e a gente foi migrando muito forte mesmo para o digital. A plataforma mudou, os canais mudaram, mas a essência permanece a mesma, que é de fato você estabelecer um bom diálogo entre marcas e consumidores. Como é que você, que compartilha conteúdo digital, vê o uso dessas ferramentas no marketing atual das empresas? Seja um varejo, seja um banco, indústria mecânica, alguns dos teus clientes aí certamente fazem uso de tudo, né? Como é que você vê esse convívio? Eu vejo como algo muito salutar, necessário e inevitável. Porque não é possível que uma marca estabeleça uma comunicação com o seu público e não se adeque a novas tecnologias, a novas maneiras, né, de você criar uma conexão ali com esse consumidor. Então, eu vejo as ferramentas e a gente sempre teve muito forte o DNA de tecnologia atrelado ao nosso negócio, porque de fato é o que leva as marcas a um novo patamar ali, a uma nova experiência para esse consumidor. E não tem como negar isso, nem fechar os olhos. Muito pelo contrário, a gente tem que aproveitar disso, né, dos novos canais, dos novos meios e dos novos meios digitais para buscar, sim, mais relacionamento, mais escala para essas marcas. Então, é muito interessante, assim, porque enquanto eu vejo que novas ferramentas surgem, e o tema desse podcast ele é muito legal por causa disso, a essência, ela permanece, os fundamentos, ele permanece. E qual é esse fundamento, né? É branding, né? É o critério. O critério não muda. O critério é único. O que muda é a forma com que esse branding vai tocar aí o coração das pessoas, vai estabelecer um relacionamento. Mas a essência, ela permanece. Então, no meio de uma comunicação mais pasteurizada, digamos assim, ou de Uhum. facilidades na forma de você comunicar, e aí você pode fazer um uso bem ou um uso mal, a gente pode Uhum. entrar depois nessa questão. Sim.
o ponto principal não é esse, né? O ponto principal é aquilo que é o centro da minha comunicação. Aquilo permanece, o posicionamento, os graus de interesse, os meus públicos, o meu perfil de cliente ideal, aquilo ali é o centro da coisa, né? Então, é como se fosse camadas de cebola. Cada momento da história vai surgir uma camada nova, com novas frentes, novas possibilidades. Só que a essência não muda. E como é que você vê os CMOs dos teus clientes regionais aqui, ouvindo você falar tudo isso? Eles te briefam dessa maneira? Eles aprovam que se apresenta com esse formato? Ou é uma dificuldade atrás da outra? Como é que é isso? Como toda inovação, as marcas, as empresas e os gestores de marketing, eles também vão se adequando e aprendendo isso, né? E aí, eu acho que há um vínculo muito forte nessa questão de o nosso papel em trazer essa novidade, em trazer esse ponto para as marcas. Eu posso atribuir muito o fato de a gente, ao longo da história, ter trabalhado com marcas complexas, interessantes, grandes, de múltiplos segmentos, porque a gente realmente representa muito dessa novidade da comunicação para eles todos, Uhum, né? sim. Então, quando eu falo disso, de que a base da comunicação é conteúdo, e eu não falo isso agora, quando todo mundo fala. Eu falava isso há 15 anos Sim, atrás, sim. né? É justamente por trazer a elas uma visão diferente sobre como elas deveriam se comunicar, como elas poderiam se comunicar, e isso de fato trouxe encantamento para elas, trouxe uma posição estratégica, trouxe um diferencial. Então, assim, quando eu trago, né, é como um desafio, porque não é só a ideia, né? A ideia, digamos, a ideia é fácil trazer, o negócio é operar, né? É operar numa lógica diferente. Então, a gente sempre teve muito ao lado deles, vencendo esses desafios, né? E aí, enfim, eu posso te trazer alguns cases que eu acho que Sim, exemplificam isso, vamos assim. falar dos cases daqui a pouquinho. A Tá. transformação digital não é de agora, já tem alguns anos que ela está aí transformando tudo, mudando tudo. Comunicação, publicidade, assim como outros setores, sofreram bastante, né? A Publish hoje é uma agência de publicidade, ela compete com as agências, ela supre o que as agências fazem, ou ela ainda soma, ainda agrega? Como é que é esse universo hoje? Uhum. Interessante. Porque eu nunca achei o nome agência como apropriado àquilo que a gente fazia, né? Nem aquilo que a gente fazia lá atrás, nem o que a gente faz hoje. Então, eu diria que agência não é o melhor nome para representar tudo aquilo que Uhum, a nossa proposta de valor traz a mercado, né? Agora, o que acontece? Com essa multiplicidade de formas de comunicação, a gente está falando desde marketing de influência, marketing de conteúdo, marketing de comunidade. A gente tem tantas disciplinas hoje no marketing e tantos formatos criativos para atender essas disciplinas, né? A gente ainda precisa achar um nome certo para isso. Né? escritório, Exato, escritório criativo, um office. hub, enfim, né? Agora, as empresas de comunicação, elas ganharam também essa multiplicidade, né? Não Sim, existe um a modelo assessoria de só. imprensa faz várias coisas além Exato. de fazer jornalismo, né? Sim, Por exemplo. exatamente. E eu acredito muito que há essa multiplicidade mesmo de formatos existentes no mercado, não só os nossos. Nunca vi os nossos parceiros de comunicação como concorrentes nisso, muito pelo contrário, porque a gente já desenvolveu, inclusive, muitos projetos em conjunto, né, em que a gente entra com a disciplina de conteúdo, entra com o digital dentro de uma campanha, né, de algum outro parceiro de comunicação. Então, a gente sempre colaborou muito nisso e eu vejo, de fato, a comunicação nessa frente, né, nessa Sim, frente. sim. E como é que você vê os anunciantes aprovando os trabalhos na mídia digital? Que os especialistas dizem que está uma pasteurização total. Onde é que está o erro na comunicação atual? Pode apontar alguns? Posso sim. Quando a gente fala aí principalmente de IA, né, novamente, como ferramenta, e toda a adoção de uma nova tecnologia, ela vai passar por uma etapa de aprendizagem. Uhum. Quando a gente tem isso, e a gente está falando de ferramenta, a gente vai passar por um período em que as pessoas vão aprender a adotar aquela tecnologia ou vão aprender a usar aquilo.
O que está acontecendo nesse momento é uma fase natural de aprendizagem, né, e adoção de uma tecnologia. Então, e aí eu gosto muito de citar a IA, porque realmente a IA ela vai revolucionar, ela já está Sim, revolucionando a nossa forma. mas vai confundir muita gente. Já está confundindo muita gente do nosso meio, né? Sim, sim. E principalmente, Jailson, porque não há ainda o domínio da ferramenta. Uhum. E como há uma mudança muito brusca em pouquíssimo tempo, quando você acha que já aprendeu, a coisa já Já virou virou. e já É mudou. igual a bolsa de valores. Se você não olhar o Uhum. telão toda hora, você perde. Exatamente, Mas exatamente. eu imagino que as grandes plataformas, os algoritmos delas, devam tomar uma providência em breve de não compartilhar, de não publicar aquilo que não é original. Porque hoje, se você pesquisar nas IAs que estão por aí, alguma coisa, ela vai te trazer uma solução. Mas tem 1.000 pessoas fazendo a mesma pergunta, e aí o que publica é tudo muito igual. Nós recebemos já releases, material de assessorias, que você percebe que não tem a alma de alguém escrevendo ali. Então, já começa a congelar ali. Quando publica, não tem isso. Vocês estão estudando esse assunto ou eu estou falando uma bobagem enorme aqui? Novamente, como é uma fase de aprendizagem, as pessoas Uhum. vão usar tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, a IA, ela não substitui esse trabalho criativo. Muito pelo contrário, ele acelera quem já sabe quem é. Então, como uma ferramenta, ela deve ser instruída, orientada para facilitar um trabalho criativo e Perfeito, não substituir esse trabalho perfeito. criativo. Por isso você tem esse efeito, né, Ganha de tempo, né? pasteurização. É. Você fala muito sobre criadores virando marca. Eu já ouvi você falar mais de uma vez em palestras e tal. O que é isso? Legal. Criador, eu sou criador de conteúdo. Eu Ah, viro uma marca? sim. Influencer é marca? Fala um pouco desse universo, por favor. Legal, legal. Falo sim. Pessoas são marcas e essa afirmação ela ganhou muito força, de fato, com a digitalização. Quando a gente está falando de social media, a gente está falando de comunicação com pessoas, de Sim. conexão com pessoas, e não conexão com máquinas, quando a gente vinha falando agora há pouco com relação às IAs. Aham. Então, quando eu falo que que pessoas são marcas, e na digitalização você teve esse processo acelerado, é porque, de fato, as pessoas gostam de dialogar com pessoas, elas gostam de formar comunidades, trazer movimentos e tudo ancorado, né, em uma ideia. E essa ideia, muitas vezes, ela é representada por uma pessoa, por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela aceita, por aquilo que ela prega, por aquilo que ela dissemina dentro dos seus canais sociais. Quando você pega aquela pessoa e você entende que por trás dela existe um business de como ela consegue criar um ecossistema de conexão com ela, você de fato tem um business acontecendo ali. O que acontece muito com alguns profissionais, como médicos, que o negócio é a pessoa, Sim. né? Você tem de fato que fazer um planejamento de como que aquela pessoa atua como uma marca utilizando as ferramentas que se tem, Sim. né? Sim. Então, tudo ali vai envolver posicionamento, linha criativa, tom de voz, de conteúdo, qual é a linha de conteúdo pelo que eu acredito, pelo que eu vou brigar no mercado. As pessoas se conectam com isso. Sim. E quando você cria esse ecossistema de conteúdo com a questão de produtizar realmente essa conexão entre a marca e as pessoas e o seu público, você cria os fenômenos gigantes que a gente tem em termos de influência digital, né? Então, é E os, isso. e os influencers entram em locais que celebridades não entram. Os influencers são pessoas como eu, né? O sabão em pó da Ivete Sangalo não é o mesmo do influencer do meu bairro. Tem toda essa leitura que os CMOs devem fazer. Você tem compartilhado, tem trabalhado muito o digital com alto valor agregado. Você podia explicar um pouco isso e trazer um case que ilustre bem essa tua, vamos chamar de diferenciação no content? Legal, legal. A palavra, no meio de tudo isso que a gente está falando, é autenticidade.
autenticidade, seja para uma marca empresarial, seja para uma pessoa, é aquilo que torna o diferencial dentro desse ecossistema. É isso que vai conectar as pessoas para que você tenha uma audiência que consome aquele conteúdo, que bebe daquela fonte. E eu posso citar assim, algumas frentes que a gente já planejou, tanto em um ponto quanto outro, tanto no ponto empresarial quanto pessoas, em que a gente realmente criou essa questão de um conteúdo que fosse, que tivesse tempero, que tivesse vontade de você se engajar e de conectar, né? Eu lembro assim, e isso eu estou te falando de um case, por exemplo, de uns 10 anos, que foi quando a gente organizou, por exemplo, uma gincana virtual para o segmento de escolas. Esse case eu acho que ilustra muito bem quando a gente fala que conteúdo é muito mais do que redação, com foto ou com essa pasteurização em termos de utilização de tecnologia de forma errada ou insuficiente. A gente chegou, eu lembro que era um desafio no seguinte sentido: olha, nós queremos entrar no digital, isso há 10 anos, mas a gente não sabe como. O nosso modelo não foi sair pensando em feed, canal, nem nada disso. A proposta que a gente colocou na mesa foi: vamos criar um formato em que a gente de fato conecte com essas pessoas, com esses alunos, com esses jovens, a estar dentro dessa comunidade, dessa marca. E para isso, o nosso formato aqui foi o quê? A gente criou uma gincana virtual, criamos toda uma dinâmica em que a escola deveria criar uma certa competição. Nós pegamos aquilo que era comum ao universo presencial, físico, dessa nossa persona, e trouxemos para o ambiente digital. Então, a gente fez uma espécie de uma caça ao tesouro, em que os alunos precisavam colher pistas de enigmas que a gente soltava na internet. Para isso, as pessoas tinham que ir nas redes sociais da escola, do sistema de ensino, coletar essas pistas, ir para um portal, onde nesse portal a gente entendia diversas formas do comportamento desses jovens, o quanto eles estavam engajados. Então, esse aluno participava de ações offline com os professores, com QR Code dentro de sala de aula. Eles iam para a internet coletar pistas e depois para um site específico da ação. A gente fez um hot site para isso. Ali a gente conseguia entender grau de engajamento dos alunos, o quanto eles estavam conectados com a escola dentro de uma integração offline e online. Performance, exato. E no final ainda os sistemas investiam pesado dentro do formato, desde viagem para Disney, sabe? Teve escola que implementou viagem para Disney como premiação, bolsa de estudo integral. A gente teve um case tão legal e assim, ó, isso tudo foi pensar fora da caixa, onde a gente envolveu marketing de comunidade, marketing de conteúdo e digital para entregar uma ideia. Que bom. E baita valor, né? Sim. Nós falamos de transformação digital, né? A transformação digital é uma constante e será sempre, né? E ela vem transformando também o comportamento do consumidor em relação à compra de mídia, o consumo de mídia, né? O volume de informação que chega, a ansiedade de querer ver a próxima e tal. Como é que as marcas devem olhar para isso, para sobreviver, sendo relevantes, importantes para esse novo consumidor? Legal. Rapidamente, que o nosso tempo está terminando aqui. Tá bem. Novamente, em termos de relevância, né? Quando a gente cria conteúdo ou quando a gente faz uma marca, a gente não faz uma marca para a gente faz uma marca para o mercado. E muitas marcas eu percebo que elas esquecem esse ponto. E é esse ponto que faz toda a diferença numa produção de conteúdo, num trabalho de mercado, de lançamento, enfim. Quando você muda o foco, tirando o foco de você e passa a pensar no foco do outro, a tua estrutura toda muda. Esse é o principal ponto que eu diria que, independente de tecnologia, independente de ferramenta, esse é o critério. Eu não crio as coisas para mim, eu crio para minha audiência. Sim. Quando você não perde esse ponto de conexão, quando você escuta o que ela quer,
você consegue ser relevante para ela. E aí é onde o laço tá firmado, né? Ali é onde a conexão tá feita. Perfeito. Então, esse é o ponto. Que bom que todos observem isso e pratiquem isso, né? Sim. Uma última pergunta para que a nossa audiência ouça de você quais são as tendências no curto e no médio prazo, porque no longo a gente sabe que demora muito para a gente entender como é que vai ser no longo prazo, já no curto já não é fácil. Quais são as tendências no mercado da propaganda, no mercado da comunicação, para veículos de comunicação, para as agências de publicidade, assessoria de imprensa, considerando toda essa revolução que o digital está trazendo na vida de todos nós? Legal. Jailson, vou te passar de alguns ângulos para a gente poder entender esse todo, né? Na questão das agências, eu acredito muito de que há uma forte tendência à criação dos nichos. Acho que as agências especializadas em determinados segmentos é um caminho que é sem volta, é a capacidade de diferenciação dentro desse universo todo riquíssimo e vasto da comunicação. Então, você ser nichado, ultra nichado, então agências que atendam só gastronomia, agências que atendam mercado imobiliário, agências que atendam varejo, enfim, cada mercado tem as suas peculiaridades e quando você concentra aquilo que é específico daquele nicho, domina, né, as regras de mercado daquele nicho, eu acredito que é uma forte tendência aí nesse mercado nosso como fornecedor de comunicação, né? Em termos de marca e consumidor, o que eu acredito é não na existência de um produto único, tá? Se a gente for falar nessa questão dos influenciadores, dos micro-influenciadores, novamente o que a gente está falando aqui é de relevância. Ou irrelevância dentro de uma pequena comunidade, de um pequeno grupo, ou de um grupo gigante com interesses afins. Mas dentro de tudo isso quando a gente volta para esse ponto em que as pessoas estão na internet se tornando marcas, eu vejo uma tendência fortíssima a você criar um ecossistema que atenda aquela demanda da audiência. Quando eu estou falando nisso, não ter apenas a conexão e nem ter apenas um produto para você ofertar para aquela audiência. Você tem que ter uma esteira montada, criada, que atenda ao público que quer se relacionar com você. Só um degrau da escadinha de relacionamento, como ele quer conviver contigo. Quando ele está te acompanhando na rede social, ele tem tal grau de envolvimento, de interesse, que ele pode subir num degrau de relacionamento em que ele passa a consumir conteúdo gratuito num primeiro momento, até os conteúdos pagos, nas linhas de mentorias, as consultorias, né? Então, tanto pessoas quanto marcas começaram a entender o seu papel educacional dentro dessa audiência. Sim. E passaram a criar o quê? Produto. E é um produto que começa lá num ticket baixo até um processo todo de mentoria, de consultoria, né? Essa estruturação é algo que é extremamente escalável e a busca pela escalabilidade é algo muito importante. Sem dúvida. Né? E eu vejo que é uma forte tendência aí na presença, né, de marcas e pessoas na internet. Muito bom. Te agradeço muito por ter vindo, ter trazido tanta informação como você trouxe. Deixa o seu contato, quem quiser conversar contigo, porque tem gente que tá só ouvindo e tal. Qual é o teu contato mais fácil? Maravilha. Qual que é? Perfeito. Pode acessar ali o meu site mesmo, publishbr.com. Lá eu tenho toda uma linha mesmo de trabalho, de performance, né? Que é uma das pontas em que a gente faz essa entrega mesmo da comunicação digital. Pode me achar por lá, mandar um contato para mim por lá. Eu fico à disposição, eu gosto muito de poder compartilhar os insights de mercado, as coisas que estão acontecendo. E para mim é um prazer aqui poder dividir aí contigo e com a tua audiência, né? A audiência do Acontecendo Aqui, as novidades e tendências sobre comunicação e marketing. Bom, eu ia pedir para você deixar uma mensagem final, você já quase deixou, mas tá aí a comunidade Acontecendo Aqui te olhando aí. Tá bem. Eu vou pensar em algo muito de valor para a audiência. Eu penso sempre que quando está do lado de lá, né, do lado de quem está assistindo, qual é o tipo de informação que eu posso entregar que vale ouro. E do ponto de vista de mensagem que eu posso trazer aqui para vocês, seja relevante para quem você cria conteúdo. Não perca nunca esse ponto no teu processo criativo. Na tua pesquisa, nas ferramentas que você usa.
os fundamentos da comunicação, eles permanecem. E o fundamento é branding, é marca, é como eu sou, como eu me torno uma marca relevante para o outro. Eu preciso comunicar com o outro e não aquilo que eu simplesmente queira falar. Quando você não perde esse ponto, é quando você acerta o jogo da comunicação, seja digital, seja em múltiplas plataformas. Nunca perca esse ponto na hora de produzir conteúdo e de se comunicar. Muito bom. Muito obrigado, Jader. Espero que tenha gostado. Gostei muito do que eu ouvi aqui e até o próximo podcast.